Bom, no vídeo de hoje, atendendo alguns pedidos, eu vou mostrar para vocês como é que eu passo verniz nas peças. Vou começar mostrando como eu envernizo com um rolinho, tá? Dificilmente eu passo verniz com pincel, não gosto, gosto de envernizar com um rolinho. Essa peça aqui, ela já foi feita em uma das nossas lives e tá faltando passar verniz. O verniz, normalmente quando é para passar com rolinho, pincel, eu sempre prefiro a base de água e eu não gosto de verniz muito líquido. Vocês podem ver que esse verniz aqui é mais grossinho. Ele é verniz para concreto aparente, que você consegue comprar em casa de tinta. Tem algumas marcas também que são grossinhas assim. Eu não gosto de verniz líquido, não gosto de passar. Eu acho que assim eu consigo controlar melhor e fica com o acabamento mais bonito. O que que eu vou fazer? Vou pegar um rolinho, ele tá seco. Vou carregar aqui com o verniz. Ó, carreguei bem o rolinho, ele tá todo carregado com o verniz. Vou vir na nossa peça e vou passar. O que que é importante vocês perceberem aqui? Vocês vão ver que passando com o rolinho, ele vai fazer tipo umas bolinhas, uma espuminha. O que que eu faço? Eu vou passar o rolinho, ó, já espalhei. Eu vou passar o rolinho sem apertar, sem fazer super forte, tá? Tá vendo que eu tô bem tranquila aqui, com o peso da mão, tá? E, deixa eu ver se vai dar pra ver aqui, ó. Fica umas bolinhas, eu vou alisar o rolinho na peça, até essas bolinhas quase sumirem. Tá? Por quê? Porque se eu passar o verniz com o rolinho e secar com o secador com essas bolinhas altas, o verniz vai secar, vai ficar marcado. Então, ó, eu vou alisando, eu tô cruzando aqui, não tem problema nenhum, tá? O intuito é ir sumindo com essas bolinhas aqui. Ó, ficou... alisei bem, dá pra ver aqui mais ou menos nas cores escuras, né, na folha principalmente, as bolinhas estão bem miudinhas, aí eu posso secar com o secador. Ó, sequei, o acabamento fica super certinho, praticamente não dá pra ver, ó, não fica manchado, marcado nem nada. O pulo do gato, o segredo é praticamente esse, tá? A gente ir passando o rolinho sobre o verniz, depois que a gente passa na placa inteira, a gente ir voltando com o rolinho, até as bolinhas diminuírem e quase sumirem. Quando essas bolinhas estiverem bem miudinhas, aí sim você pode passar o secador normalmente e o teu verniz fica super bonito, tá? Não fica com marca, não fica manchado. E isso é legal até nos dias de calor, né? Que é difícil, que o verniz começa a secar muito rápido. Essa forma de você passar o verniz ajuda muito. Vou envernizar mais uma peça aqui com vocês, com um rolinho. Essa peça tem o fundo mais escuro, vai dar pra vocês verem melhor as bolinhas que eu falo. Essa parte do verniz com rolinho, ela é muito boa, porque além dela não marcar, quando você tem um fundo escuro, a chance do teu verniz sair manchado e aparecer no resultado final é maior, né? O fundo escuro aparece muito mais do que o fundo claro, qualquer mancha que ficar de deixar o verniz mal passado, tá? Então, vou carregar o meu rolinho de verniz de novo. Vou vir aqui e vou passar em toda a minha placa aqui. Ó, já dá pra ver bem as bolinhas aqui. Vou passar na placa inteira. E espalhei na frente da minha tábua toda. Agora, eu vou vir só com o peso da mão, não vou apertar. Bem tranquilo, nada de fazer correndo, porque se você começar a forçar o rolinho, as bolhas vão ficar maiores.
eu vou passando aqui. Pode cruzar, se quiser. Ó, só com o peso da mão. Pode passar no mesmo sentido. O importante é ir passando até essas bolinhas diminuírem bem de tamanho. Que é aí que tá o segredo pro teu verniz ficar bem certinho. Ó, aqui pelo fundo preto vai dar pra ver melhor. Elas ficam bem miudinhas, quase não tem. Aí é o momento que eu sei que eu posso passar o secador. Ó, o acabamento fica bem certinho, você praticamente não vê marca de verniz. Então, essa técnica é ótima tanto para fundo claro quanto para fundo escuro. Sempre passo 2 demãos do verniz, tá? Fez, secou bem, passo uma segunda demão, seca. Eu nunca passo uma demão, porque às vezes a gente esquece algum cantinho. Então, 2 demãos são mais garantido, né? E a gente vai fazer a mesma coisa nas laterais aqui. Se não entrar no cantinho, dá pra vir com o pincel depois, não tem problema. E eu faço o mesmo esqueminha em toda a volta, seco bem e na parte de baixo também, tá? Bem tranquilo passar verniz com rolinho, não tem segredo nenhum. Não gosto de passar verniz com o pincel, como eu comentei, né? Eu acho que com o rolinho, além de ser mais prático, o acabamento fica melhor. Agora, como vocês pediram, né? Eu vou mostrar como é que eu passo verniz spray na peça. Aqui é uma peça que eu fiz na live com vocês também. Verniz spray, eu não gosto de trabalhar com nenhuma marca de artesanato, tá? True Colors, Corfix, Acrylex, elas são caras e eu não gosto do resultado final. Eu gosto de trabalhar com verniz spray de casa de tinta, então eu uso bastante ou esse da Eucatex ou da Colorgen, tá? Eles são mais baratos e eu gosto mais do resultado. O que é importante? Chacoalhar a lata, né? E eu forrei com plástico aqui embaixo. Eu vou vir numa direção, uma distância de mais ou menos uns 25, 30 centímetros, tá? Eu não aperto o botão até o fim. Eu dou uma apertada, eu sinto que tá saindo o jato do verniz e eu vou nesse botão meio apertado. Por quê? Se eu apertar o botão até o fim, ele vai sair muito e eu não vou conseguir controlar. Sem contar que vai acabar pegando na peça e vai escorrer, que é o que eu não quero, tá? Então, eu vou chacoalhar aqui. Vou vir aqui uns 25, 30 centímetros. Ó, não apertei o botão até o fim, então eu consigo controlar o meu jato de verniz. Se tiver ventando, para um pouco, né? Ó, eu não aperto o botão até o fim e eu consigo controlar o meu jato de verniz. E deixo secar naturalmente, ele não demora muito para secar, tá? Mas a dica é sempre, deixa uma distância 25, 30 centímetros e não aperta esse botão até o fim, tá? Para você poder sentir o jato do verniz e controlar certinho em todo o espaço. Passei aqui na placa, não costumo passar 2 demãos, eu passo uma demão bem passada, ele já fica certinho. Olha aqui, não sei se vai dar pra ver na luz direitinho, mas o acabamento dele fica certinho. Gosto muito de trabalhar com o verniz spray, em especial esses que eu falei, né? O custo-benefício é bem legal e eu gosto muito de utilizar eles principalmente para caixa com divisória, bandeja, peça que eu sei que é mais chatinha de invernizar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que ajudem vocês nas peças de vocês, né, a melhorar no verniz.
E qualquer dúvida é só falar. Um beijo grande!